Amir Somoge, consultor de marketing e gestão esportiva, para o seu comentário sobre gestão de arenas aqui nesse quarto Futebol em Debate do MGI. Olá, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo pôr por aqui. Boa noite. Queria agradecer imensamente o convite do MGI. Tive a honra de palestrar em 2008 sobre gestão de clubes e era um outro momento do futebol. Acho que agora nós estamos vivendo uma nova era e agradeço muito mesmo em poder estar aqui, falar de dois temas tão emblemáticos, a questão das arenas inicialmente, e depois falar um pouco de marketing, sobre a relação com os fãs. E fico muito contente de saber, mais uma vez, estar em Porto Alegre. Eu sempre brinco que, embora não seja gaúcho, aqui é praticamente uma segunda casa, é a cidade do Brasil que eu mais venho. Eu brinco por isso, eu até brinco aqui com o Caco, que minha mulher está ficando preocupada que eu tenho família aqui em Porto Alegre, mas não tem. Mas a verdade é que é uma cidade que me acolheu muito bem e eu falo muito da dupla Grenal. E eu vou poder, no final da apresentação, mostrar alguns dados de um estudo que eu publiquei recentemente sobre as receitas com os estádios brasileiros, e a dupla Grenal figura hoje, Grêmio em segundo lugar do Brasil, Internacional em terceiro lugar do Brasil, então isso me alegra demais. A minha ideia aqui hoje é fazer uma explanação sobre a questão das arenas, mas pelo viés comercial, quer dizer, entender um pouquinho como gerar receita, como viabilizar economicamente uma arena e um estádio. Por que não estádio? Porque muitos desses estádios que não estão sendo reformados ou que não serão utilizados como arena, mas que têm potencial de geração de receita. Então, inicialmente, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a viabilidade econômico-financeira de uma arena. Vocês não conseguem imaginar fazer um projeto da magnitude de uma arena, arenas que podem custar mais de R$1 bilhão, a de Brasília já se fala em 1,7 bi, sem um plano de viabilidade econômico-financeira. Desde a concepção inicial do projeto, se vai ser uma reforma, se vai ser uma construção desde o início, se vai ser dentro da cidade, se vai ser na parte periférica da cidade. Então, todas essas discussões. E a principal questão, que eu até botei em negrito, que esteja adequada à oferta, à demanda. Essa é a grande questão. Eu vou investir num estádio em Manaus de R$800 milhões? Não vou investir. O plano de viabilidade vai mostrar que é inviável. Mas a FIFA exige. A FIFA não pode exigir que o déficit público do governo seja criado em função de uma Copa do Mundo. Talvez seja melhor não receber, como, por exemplo, Alagoas fez. Não, estou fora desse jogo porque eu sei que não vai dar retorno. A grande questão é você trabalhar o conceito de gestão de arenas, dentro desse estudo de viabilidade, com uma palavrinha mágica que eu não vi quase ninguém falar em termos, desde que começou essa discussão, que é o conceito 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. Esse é o conceito. Depois eu vou aprofundar isso ao longo da apresentação, como fazer isso, mas a questão fundamental dessa discussão do 24/7, eventualmente, como é o caso, por exemplo, dos clubes europeus que têm novas arenas, como o caso do Emirates, do Arsenal, 80% da receita do Arsenal está concentrada em 28 partidas. Então, para que fazer esse conceito 24/7? Porque os outros 20%, ainda que representem pouco do faturamento do Arsenal, criam, dentro desse conceito, a presença de turistas. A visão de que você pode fazer seu casamento lá, fazer uma reunião de negócios lá, bem adequado ao que nós vimos hoje dessa discussão da arena no Grêmio. Então, o conceito 24/7, que é muito trabalhado nos Estados Unidos, quer dizer, a arena é um shopping center, que tem um jogo acontecendo, mesmo que o futebol não consiga trabalhar tão profundamente esse conceito, mas é fundamental que se pense na criação de valor para esse empreendimento. Então, eventualmente, você não consegue trabalhar como nos Estados Unidos, perfeito, mas você vai conseguir atrair um grande número de eventos. O caso do Emirates, por exemplo, são 28 jogos, em média, pode ser um pouco menos ou um pouco mais, dependendo do desempenho do time, 300 eventos anuais dos 365 dias do ano. Outra análise que eu fiz, que eu acho que é importante, para a gente ver o desafio, como o Ricardo comentou, que nós temos para frente, eu fiz um grande fluxo de caixa, considerando algumas premissas. A principal delas é que, se essas arenas fossem financiadas pelo setor privado, deveriam gerar um retorno mínimo de 15% ao ano. Quer dizer, hoje o CDI é 8,5%, a bolsa andando de lado, um investimento privado que gera um retorno efetivo de 15% ao ano, estaria adequado ao mundo corporativo.
E aí eu fiz essa análise considerando o empréstimo do BNDES, os custos de manutenção, os custos diretos da venda de ingresso, os impostos gerados na hora que você vende um refrigerante, você vende um sanduíche. Então, eu fiz uma análise profunda das receitas e das despesas e cheguei à seguinte constatação: um estádio de 500 milhões de reais no Brasil hoje, ele tem que produzir no mínimo 97 milhões de reais de faturamento. E um lucro líquido no final desse exercício para o dono dessa arena de 9,1 milhões. Se saltar para 700 milhões de reais, no mínimo 140 milhões de reais de faturamento, com o lucro líquido dessa operação anual de 13,5 milhões. Lembrando que ele começa operando num preço menor, num faturamento mais baixo, e ele vai crescendo ao longo dos anos, num período de 20 anos, e lá na frente ele vai estar faturando mais. Esse é um valor médio. Um estádio de 820 milhões de reais, um faturamento de 165 milhões de reais para um lucro de 15. E um estádio de 1 bilhão de reais, que é uma exorbitante para o padrão brasileiro, um faturamento de mais de 200 milhões de reais. E eu falo para vocês, tenho o menor pudor, não conheço nenhum desses projetos profundamente além daquele que eu fiz. Eu fui responsável pelo estudo de viabilidade da Arena da Baixada. Nenhum estádio desses tem potencial hoje, na condição atual, de faturar 200 milhões de reais. Ou pelo menos não na conjuntura atual, talvez em outra conjuntura. Então esse é um grande desafio. Aí aqui se discute, mas como viabilizar economicamente um estádio ou uma arena? Como fazer com que as próprias receitas geradas paguem essa conta? Então, o melhor exemplo, a Allianz Arena, investimento de 100% privado. Só para complementar o que o Ricardo comentou, 68% dos gastos com as arenas na Copa da Alemanha foram investimentos privados. 3 dessas arenas com 100% de investimento privado, que são os 3 times principais, Schalke 04, Bayern e Borussia. O custo de construção do Allianz, a valores da época, 340 milhões de euros, o financiamento na casa dos 30 milhões de euros, e aqui você tem um gráfico que está um pouquinho claro, mas só para vocês terem uma noção. 13 milhões de euros dos 30 viriam ou vêm dos hospitais, dos boxes executivos. 6 milhões de euros dos naming rights, 6 milhões das cadeiras VIP empresariais e 5 milhões da bilheteria dos torcedores. É assim que se viabiliza um estádio na realidade atual. Não há um único estádio no Brasil hoje com um plano de viabilidade claro, e que esse caso são mais ou menos 12 anos, né, de financiamento para zerar e começar a dar lucro, sem inviabilizar o clube que joga lá, que precisa dessa receita. Então, uma parte da receita que é gerada, hoje o Bayern faz cerca de 85 milhões de euros com o seu estádio, provando que é possível, sim, você viabilizar. E como você vai viabilizar essa arena? Você vai viabilizar essa arena pensando nas receitas que podem ser exploradas. Eu sempre agrupo, e esse trabalho eu pude implementar no Atlético Paranaense, analisando ele antes da construção e projetando como seria essa distribuição de receitas com o estádio em operação. Ainda vai demorar um tempo para acontecer. Eu dividi em 4 grandes grupos. O dia do jogo, você está falando de venda de ingressos, camarotes, restaurantes, espaços VIP, skyboxes, exploração de bares, entre outras, em dia de jogo. Os patrocínios e licenças que não estão ligados ao dia do jogo, mas sim os acordos comerciais para a exploração da arena, como naming rights, publicidade interna e externa, as licenças que você recebe pelo uso dos bares e outros, como estacionamento, teatro, cinema, casa de espetáculo, centro de convenções. As atividades em dias sem partidas, como o aluguel para shows, espaço para feiras, entre outros exemplos. E outras receitas, como você ter um hotel, você ter lojas, complexos comerciais, academia, restaurante, trabalhando com esse conceito 24/7. Então, o que eu queria mostrar aqui é que a amplitude de receitas é gigantesca. Claro que a bilheteria tem um peso, sim, eu vou mostrar um exemplo dos Estados Unidos, que é o mercado mais desenvolvido do mundo nessa área, e como está bem trabalhada as outras receitas, especialmente da comida e bebida em dia de jogo e venda de produtos, mas mesmo assim, nesse caso, ainda assim, a venda de ingresso é preponderante. Mas a tendência do gestor da arena é conseguir cada vez depender menos dessa única receita de bilheteria, ou season ticket, ou sócio. É conseguir diversificar através do investimento em infraestrutura. Então, um pouquinho clarinho também, se bem que aqui está bem melhor. Esse é um estudo feito pela Pricewaterhouse, e eu adaptei um pouquinho
com dados de outras fontes, que mostram de onde vem a receita global de arenas no mundo. E lá para frente vocês vão ver onde estamos posicionados para vocês verem como estamos distantes. E mesmo que a gente funcione e triplique e quadriplique o crescimento do nosso mercado, mesmo assim seremos uma gota nesse oceano bilionário de gestão de arenas. São cerca de 50 bilhões de dólares de faturamento, mercado americano com mais da metade desse volume, seguido da Europa, Oriente Médio e África, mas obviamente concentrado na Europa, com 32%, Ásia-Pacífico com 12% e a América Latina com apenas 3% do faturamento total. Estamos falando que a América Latina movimenta cerca de 1,7 bi de dólares de faturamento com gestão de arenas. Pegando um pouco do exemplo americano, que é onde eu queria mostrar para vocês, existe um índice muito interessante chamado FCI, que é o Fund Cost Index, que é quanto uma família de 4 pessoas, marido, esposa e 2 filhos, gastam para ir a um jogo. Então esse índice é muito utilizado nos Estados Unidos e a evolução dele é analisada ao longo de muito tempo. Então o Fund Cost Index da NFL, que é a principal liga dos Estados Unidos, é o maior de todos, com 427 dólares em média por família. Os principais times já têm esse índice acima de 600 dólares. Depois vem a NBA com 291 dólares. E os times da NBA que têm o melhor índice acima de 400 dólares. Depois vem a NHL de hockey com 288 e no final a Liga de Beisebol, a MLB, com 197 dólares. Para vocês poderem entender um pouquinho melhor o que isso significa, eu consolidei esses números e aí no caso da NFL, que é o dado mais impressionante, um time da NFL pode fazer, em média, os tops da NFL, cerca de 10 milhões de dólares por jogo. Ah, mas a final da Libertadores com o Atlético Mineiro deu 14 milhões de renda bruta. Um único jogo na história, talvez se repita cada ano uma única vez. Lá eles têm a garantia de que os 80 mil ingressos foram vendidos, que a exploração dos bares, dos camarotes, do estacionamento, todas essas questões foram bem trabalhadas. O que eu queria mostrar para desmistificar é que vejam a participação dos ingressos no montante desse índice. Quer dizer, mais de 70% do índice vem do gasto com ingressos. Então, essa é uma média que eu tenho percebido pelas minhas análises, que é bastante comum. Você tem 70% da receita vindo do match day, em si, da bilheteria, perdão, e os 30% de outros serviços que correspondem à somatória. Então, para vocês entenderem o que isso significa, eu peguei as duas principais, no caso do Fund Cost Index, NFL. Então, o preço médio da NFL é de 77 dólares, sendo que o Premium Seats, quer dizer, os camarotes e cadeiras Premium, estamos falando aí na ordem de 242 dólares de média, e o gasto do torcedor, dentro dessas arenas, 7 dólares uma cerveja, 4,40 um soft drink, não refrigerante, 4,78 hot dog, 25 dólares, 26 dólares praticamente o estacionamento, 4 dólares o programa do jogo e 16 dólares o bonézinho para o filho. Então, aí vocês conseguem entender que, ainda que eu dependa quase exclusivamente do ingresso, uma parte importante, há uma diversificação muito grande. Quando a gente fala em investimento em infraestrutura, o passo seguinte é você melhorar a qualidade do serviço, que vai te dar uma diversificação de receita, e isso vai ficar muito mais claro com os exemplos que eu vou mostrar de Alemanha e Inglaterra, que houve sim uma preocupação clara de investir em infraestrutura para melhorar o serviço e por isso faturar mais. No caso da NBA, eu aproveitei e mostrei o contrário, que as pessoas falam que é impossível pagar barato no jogo, né, de um Lakers, talvez seja, mas aqui o dado mostra que o ingresso médio da NBA está na casa dos 50 dólares e o ingresso mais barato que foi vendido foi de 9,52. Claro que isso é apenas uma análise, não é a média, é preço máximo e preço mínimo, e aí você tem a mesma distribuição. O que eu quis mostrar aqui com esses slides é que nós temos que trabalhar nesse conceito. Eu não posso pagar, por exemplo, R$10 um hot dog, ou R$8, como era, por exemplo, em São Paulo, R$5 uma pipoca rosa, e achar que isso é a motivação do torcedor. Quer dizer, eu quero pagar caro por algo de qualidade. Eu quero ter entretenimento e consumo. Essa é a tese que nós temos que trazer para o futebol brasileiro.